Me fala uma coisa, da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Não. Primeiro, eu quero agradecer o espaço aqui, Paulo. Eu assisti ao Paulo quando eu ainda estava no Brasil, peguei muitas dicas através desse canal e hoje estou aqui, ó, quase frente a frente com ele. A diferença é de uma tela de notebook, mas daí... Somos mais pertinho aqui do que no Brasil, né? Com certeza, com certeza. Então, obrigada pelo espaço, é muito importante. Como ele falou, meu nome é Rose Nascimento. Eu morava em São Paulo, lá no Brasil, e estou vivendo aqui nos Estados Unidos, vai fazer 4 anos. Uau. Cheguei com o único propósito, como está aí no título desse podcast, vim para salvar a vida da minha filha. Então, para um pouquinho, calma, volta aí, volta lá no Brasil. O reverso. Você fazia o que no Brasil? No Brasil, eu trabalhava com informática, com TI, tecnologia da informação. Você é casada, solteira, quantos filhos? Casada, 3 filhos. Tá, e o que aconteceu? Vamos lá. Nós estamos. Vamos tentar resumir, senão vai ficar muito maçante, mas aí o pessoal mandando pergunta, a gente vai respondendo, vai conversando para ficar uma coisa bem gostosa. Eu tenho uma filha, aliás, eu tenho 3 filhos, tenho o Gabriel, de 24 anos, tenho o Júlio César, de 14 anos, e tenho a Bárbara, a cereja do bolo, que hoje está com 20 anos de idade, mora aqui comigo nos Estados Unidos, obviamente, e Bárbara é portadora de uma doença rara, chamada doença de Niemann-Pick B. Uau! Só aí o nome já é bem difícil, né? É uma doença extremamente rara. O que é isso? É uma doença que acumula gordura nos seus órgãos, no pulmão, fígado, baço e medula óssea. É uma doença que não é detectada assim no nascimento. Então, muitos portadores têm a doença e vai avançando ao longo da vida até você chegar no diagnóstico de uma doença rara. É um longo caminho. Então, com a Bárbara não foi diferente, e eu só consegui esse diagnóstico quando a Bárbara já estava com 10 anos de idade. Nossa. Então, antes... Deixa eu conversar você um segundinho, olha que interessante. Uma das minhas filhas, a Giovana, ela nasceu com uma doença muito rara também, que nós conseguimos descobrir com 3 anos, na verdade, porque ela desmaiou, ela quase, tipo assim, ela desmaiou para morrer. Uhum. A diferença dela com a sua é que a minha não acumulava gordura. Então, o corpinho dela trabalhava que nem um tanque de gasolina. Enquanto tem alimento, funciona. Se para de ter alimento, não tinha de onde buscar. Não Sim. tinha como nós transformar gordura em energia para a gente funcionar. Exato. Né? Que interessante, é o oposto. É o oposto, é totalmente. A doença de Niemann-Pick ela é muito parecida com a doença de Pompe, e a doença de Pompe é muito mais conhecida mundialmente por conta do filme Decisões Extremas, que é muito conhecido no Brasil esse filme, mas as duas doenças em si, elas são muito parecidas. A diferença é que a doença de Pompe é acúmulo de açúcar nas células, e a doença de Niemann-Pick é acúmulo de gordura. Então, a Bárbara ela já nasceu com a doença de Niemann-Pick, que é uma doença rara, genética e hereditária, passada de pais para filhos, ou seja, eu também carrego o gene da Niemann-Pick no meu corpo, o pai biológico dela também, juntou aquelas coisas de biologia, aquela coisa maluca de azão com azinho, sabe, que a gente estudava quando era adolescente, e a doença ficou nela. Então, ela nasceu saudável, né, 7 meses saudável, mas com o tempo a gente foi vendo que não era normal, que ela tinha muitas crises de bronquites, bronquiolites, bronquio isso, bronquio aquilo, vivia internada. Aos 4 anos de idade teve seu primeiro derrame, sim, minha filha teve um derrame aos 4 anos de idade. Nossa, menina, que loucura. E daí que começou, né, começou essa correria, porque nós ficávamos 1 semana em casa, 15 dias no hospital. 1 semana em casa, 20 dias no hospital. Nossa vida era assim. E vai atrás de médico, vai atrás de hospitais. Paulo, eu corri o Brasil inteiro atrás de hospitais e médicos para minha filha. O Brasil inteiro. Ninguém detectava a doença rara na minha filha. Ninguém. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu chegava no hospital com a Bárbara passando mal, pequenininha, no colo, sem conseguir respirar. E os médicos davam aqueles remédios básicos que a gente já conhece, como mãe, como pai, aquelas coisas normais para vírus, enfim, e falava para eu pesquisar que alguma coisa tinha de errado com a menina. Falava, mas peraí, eu sou a mãe, eu não sou médica, eu não trabalho não fiz medicina. E foi assim o começo da nossa loucura lá no Brasil. Isso com 4 anos de idade, só com 10 anos é que nós realmente tivemos o diagnóstico. Por que você veio para os Estados Unidos?
Porque eu sou associada de algumas associações de doenças raras no Brasil. É só para vocês entenderem, né? Aos 4 anos ela teve o seu derrame, então nós começamos a trajetória em busca do diagnóstico, que foi muito difícil, mas conseguimos através de um médico em São Paulo, né? O Dr. Charles Lourenço, que mandou o sangue da Bárbara e o meu também aqui para os Estados Unidos. E em outubro de 2011 é que veio realmente o diagnóstico depois do segundo derrame da Bárbara. Somente depois do segundo derrame da Bárbara que veio o diagnóstico que minha filha tinha essa doença. Ela tinha quantos anos no segundo derrame? 10 anos. Entendi. E ficou alguma sequela, alguma coisa ou não? Sim, no pulmão. Ela teve que ficar com dreno, mas assim, acredite ou não, mas o derrame foi o de menos na vida dela, porque os sintomas assim da doença veio com tudo, cara. Veio e queria devastar minha filha, não tinha mais opção. Ela fez, assim, chutando em números, assim, baixo, foram mais de 140 internações. Uau! 3, assim, de UTI foram mais de 10 vezes na UTI e dessas vezes 2 comas. Uau! Então a Bárbara voltou de 2 comas já, né? Um deles, quase que ela não volta. Foi quando a minha fé realmente foi colocada à prova. E realmente foi quando eu comecei a pesquisar na internet tudo sobre a doença de Niemann-Pick, tudo, em todos os lugares do mundo. Eu jogava doença de Niemann-Pick no Google, pegava nome de pessoas, jogava nas redes sociais, tentava achar aquela pessoa, mandava mensagem, bombardeava, e foi assim que em 2014 eu consegui contato com a doutora e cientista, doutora Melissa, aqui de Nova York, e eu fiquei sabendo, né, através dos artigos, que ela estava à frente da pesquisa com a única medicação que podia barrar os sintomas da doença de Niemann-Pick do tipo B. E a partir de então, foi bombardeio no e-mail dessa médica. Era 3, 4 e-mails por dia que eu mandava. Eu falava, uma hora ela vai ver esses e-mails, ela vai responder. E aí ela respondeu em 2014. Ela é brasileira, essa médica? Não, ela é americana. E o teu inglês? Inglês do Google Tradutor? Até então era tudo Google Tradutor. Era meter no Google Tradutor, mandava o e-mail, seja o que Deus quiser. Foi assim com muitos e-mails meus. E ela respondeu, graças a Deus ela viu o meu apelo de mãe, meu medo de perder a minha filha, porque se a Niemann-Pick B, ela pode matar, se não é tratada a tempo. Tratada, que eu digo assim, com remédios paliativos, que seja, enfim, porque não tem cura ainda, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. E aí ela viu meu e-mail em 2014, me respondeu e falou, olha, eu não posso colocar a sua criança no estudo da doença com a medicação, porque é aberta apenas para crianças que estão aqui nos Estados Unidos. Mas eu posso colocá-la num outro estudo da doença, que é sem medicação. Para isso, a senhora tem que vir para cá. Eu não pensei 2 vezes, eu falei sim. Cara, eu não tinha dinheiro nem para comprar o pão lá em São Paulo, mas eu falei, eu vou para Nova York. Porque, assim, na minha visão era o seguinte, essa médica, ela é muito importante, ela está à frente das pesquisas. Se ela conhecer a Bárbara, eu sempre pensei o seguinte, se a minha filha for vista, ela será lembrada no futuro, quando a medicação for aprovada. Eu segui essa linha de raciocínio e, graças a Deus, deu certo. Viemos para cá a primeira vez em 2015, então, peraí, calma. Você, classe média, baixa, pobre, qual que era a tua condição financeira na época? Classe subterrânea, praticamente, né? Pobre, vamos lá, pobre. Não, eu não tinha, falando sério assim, eu não era assim, tão pobre, mas também não era rica, né? Eu tô falando como foi sempre muito humilde. Visto essas coisas, do nada. Não, minha família é sempre muito humilde, não podia me ajudar financeiramente, eu tive que parar, falando da Rose agora em si, não da Bárbara. A Rose teve que parar de trabalhar, né? Eu trabalhava na HP, trabalhei 14 anos na HP, né? E vendia informáticas, enfim, parei a minha carreira profissional, parei tudo, não me arrependo, obviamente, para cuidar da Bárbara, até um ponto que já não tínhamos mais nada, absolutamente nada. Eu comecei a fazer bazares beneficentes lá em São Paulo. Eu arrecadava roupa usada, sapato usado, tudo usado, colocava para vender num espaço lá perto da casa que eu morava, lá na Aclimação. E foi assim que a gente ia conseguindo as viagens para Ribeirão Preto, porque eu saía de São Paulo, na capital, levava a Bárbara para o HC de Ribeirão Preto.
Viajava para Brasília atrás dos senadores, porque eu fiz tudo isso, cara. Se você jogar aí no Google, der um Google no meu nome, no nome da Bárbara, vai sair uma porrada de coisa que eu fiz para poder conseguir chegar até aqui e conseguir fazer com que as pessoas conhecessem a doença de Niemann-Pick. E como foi para você conseguir o visto? Olha, no caso, para conseguir o visto não foi difícil, porque como eu já tinha o contato do hospital da doutora Melissa, a doutora Melissa fez uma carta falando que Bárbara ia vir para participar de um estudo da doença. Junto com essa carta, nós anexamos o laudo médico dela, que comprovava a doença rara, e assim viemos, só eu e ela, em 2015. O visto foi super rápido. Super. Então, foi só vocês duas que vieram em 2015? Em 2015, somente nós duas. A primeira vez, sim. E o agente da imigração, que eu me lembro até hoje, que fez a nossa entrevista de visto, era um homem, e ele só fez 2 perguntas: vai para onde? E aí eu falei, Estados Unidos. Ele falou, aqui. Eu falei, a minha filha tem uma doença rara, ela vai participar de um estudo. Na hora ele aprovou, desejou boa sorte para minha filha, e só. Quando você veio, era para ficar onde? Se tinha um hotel? Só para as pessoas entenderem, que outras pessoas que podem estar na mesma situação que você. Antes de vir, eu fiz campanha, foram feitas campanhas na internet, né, para poder conseguir a passagem aérea e o hotel. E eu tinha uma amiga eu tenho uma amiga muito querida, que ela e o seu marido doaram as passagens aéreas e a hospedagem. Nós ficamos uma semana em Nova York com doação de pessoas que nos ajudaram. Que legal. E aí, nessa semana, conheceu essa doutora Melissa, e o que ela falou? Ela começou a examinar a Bárbara, né, falou para mim que o estudo da medicação estava em andamento, que tinha uma previsão de mais ou menos 5 anos para ser aprovada, mas que ia ser aprovada primeiro nos Estados Unidos. E conhecendo a nossa legislação brasileira para a parte de saúde, eu sabia que 5 anos seria aprovada aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil seria aprovada em 10, 15 anos. Uhum. Minha filha não tinha tempo. Minha filha poderia não ter tempo de esperar, porque ela chegou num ponto da saúde dela que já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais o que operar nela para melhorar. Já não tinha. Para você ter uma noção, alguns meses antes de viajar para cá, para os Estados Unidos, já para tentar ficar e conseguir a medicação, a Bárbara teve que fazer uma cirurgia aqui em toda essa parte do rosto, porque ela não conseguia mais respirar por aqui, e o oxigênio que ela usava, o catéter de oxigênio, também não entrava o arzinho. Então, ela teve que fazer uma cirurgia em toda essa parte aqui superior para poder vir para cá. Então, cara, não tinha mais o que fazer pela minha filha no Brasil, não tinha. Ou eu vinha e tentava salvar a vida da minha filha com 1% de chance de conseguir essa medicação, ou eu ficava no Brasil e via minha filha definhando até não sei o quê. Aí depois você ficou quantos dias aqui a primeira vez? Uma semana. Uma semana, a médica falou que ia esperar, e aí você voltou para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil. Tipo, meio que do mesmo jeito que você veio, sem nada. Não, mas não, porque eu sabia que o estudo que a Bárbara estava participando poderia não ajudá-la, porque não tinha uma medicação, mas estava ajudando a ciência, poderia ajudar outras mães que estão chegando agora nesse diagnóstico de doença de Niemann-Pick, porque eles estavam fazendo um estudo para descobrir como que a doença age de fase de criança para criança, de faixa etária para faixa etária. Então, a Bárbara, ela estava doando sangue e célula dela para a ciência americana descobrir um dia a possível cura para a doença. Então, quando foi para vir a primeira vez, eu perguntei para a Bárbara, eu falei, Bárbara, ela era pequenininha, eu falei, olha, tem uma médica lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, eu falei assim, para brilhar os olhinhos dela, eu falei, lá em Nova York, quer te ver, você vai ter que colher sangue, vai fazer alguns exames chatos, mas você vai poder ajudar alguém no futuro. Você quer ir? Eu lembro até hoje, Paulo, da resposta que ela me deu. Ela pequenininha, ela falou assim, mãe, eu já sofro aqui no Brasil, mesmo com essas coletas de sangue, eu vou sofrer lá em Nova York. E assim, nós fomos. Eu, como pai, eu não consigo imaginar a tua dor de ouvir o filho falando isso, né? Tipo, já sofro aqui. Eu já ouvi tanta coisa da Bárbara, Paulo, eu já ouvi tanta coisa assim, que como mãe, eu parava assim, eu falava, cara, ninguém tem que falar isso. Até hoje ela fala assim, não vou tomar remédio porque esse remédio não adianta. Eu tô com dor. Bárbara, vai tomar remédio? Já tô acostumada. Ninguém tem que acostumar com a dor. Ninguém, eu acho que nenhum ser humano tem que acostumar com a dor, nenhuma mãe tem que passar por isso, mas infelizmente ainda existem muitas mães passando por isso com seus filhos com doenças raras ou até doenças
mais consideradas normais, né? Mas não E aí voltou para o Brasil e o quê? E o que deu? Voltei para o Brasil, continuei trabalhando para os doentes raros, continuei indo atrás para conseguir fazer com que as enzimas fossem aprovadas no Brasil, me associei ao Instituto Vidas Raras, tinha ajuda da Associação Síndrome do Amor, que foram as pessoas que me abraçaram, me apoiaram, e ia para Brasília, mandava e-mail para senadores, estive com o senador Romário, tudo para fazer com que essa medicação, essa única medicação fosse aprovada no Brasil. E o estudo. Aí o estudo foi aprovado no Brasil. Glória a Deus, Bárbara vai conseguir. Não, porque o Brasil demorou muito para liberar essa aprovação para o estudo, e quando conseguiu liberar, não tinha mais vaga para a faixa etária da Bárbara. Que ela estava com quantos anos? Ela, na época, já estava com 14 anos, e era no máximo até 10 anos. 4 anos, tadinha, sofrendo e vivendo desse jeito. Sim. Não tinha mais vaga para a faixa etária dela. Então, aí, ali, naquela hora, eu falei, cara, não vai dar mais. Não sei mais o que eu faço. Vou... Deu uma travada. Deu uma travadinha. Cadê você? Acho que deu uma pausa, deu uma travada. Deu uma travada aí chegou, você falou, ó, não dá mais. Não. Aí eu vim para cá mais uma vez, em 2017, que foi para a segunda etapa do estudo natural da doença, que é o que a Bárbara campanha, levantou dinheiro. Sim, tudo sempre através de campanha. Nós fizemos uma campanha no Brasil chamada Bárbara Pequena Grande Guerreiro, Diamante Azul. Vendia camiseta, vendia caneta, fazia bazares. Fui para as redes sociais, fui para a TV, fui para Globo, fui para Record, fui para o site do Terra. Cara, eu movi o Brasil inteiro para conseguir vir para cá de novo em 2017. Viemos, porque eu queria ter certeza que aqui eu ia conseguir ajuda. E quando nós viemos pela segunda vez sozinhas, em 2017, a doutora Melissa olhou para mim e falou assim, eu não te prometo nada, mas talvez, se você já estiver aqui com a Bárbara, talvez ela consiga medicação. Então, foi com isso que eu voltei para o Brasil, conversei com a minha família, conversei com o marido e falei, vamos, não dá mais para ficar aqui. Peguei a aprovação com os médicos da Bárbara, conversei com todos os médicos, com o pessoal das associações e falei com a minha família, falei, eu vou tentar. Tem 1% de chance de conseguir, porque a Bárbara vai chegar lá como uma imigrante legal, né? Porque, para as pessoas entenderem, mesmo quando você tem um problema de saúde muito sério, que você vem para os Estados Unidos para tratar esse problema de saúde, não existe um tipo de visto específico para isso. É o visto B1 e B2, acabou. Não existe um específico para hospital. E eu vim com visto B1, B2. Então, Bárbara era uma imigrante. A imigração não ia querer saber se tem uma doença rara. Não, é uma imigrante. Se a gente ficasse legal aqui, ia ficar legal como qualquer pessoa. E ia ser muito mais difícil. E até mesmo porque, para vocês entenderem, se os Estados Unidos abrem algum tipo de visto, ou cidadania, ou residência para as pessoas que têm doenças raras, existe milhares de pessoas no mundo com doenças raras. Exato. Aí aqui ia virar um país de doenças raras, onde ia custar muito para o governo para tratar todas essas pessoas. Por isso que não existe um visto específico. É a mesma coisa para idoso, essas coisas. Não tem esse tipo de visto devido ao tamanho do mundo. Exatamente. Poderiam acabar usando o sistema sem ter condições financeiras de bancar. Exatamente por isso que não existe um tipo específico de visto. O que acontece quando você vem para o país para fazer um tipo de tratamento médico, você tem algumas opções, que a gente vai falar sobre isso depois, algumas opções de você ficar no país legal. Eu vou falar sobre isso mais para frente, durante o bate-papo. Qual que foi a tua última pergunta, Paulo? Foi de 2017, né? Daí você veio de novo em 2017. Sim, em 2017. Fiquei mais uma semana aqui. E aí voltou de novo para o Brasil. Voltei de novo para o Brasil e foi aí que eu voltei e falei, não dá mais, não tinha mais o que fazer, já não tínhamos mais dinheiro no Brasil, já não tinha mais trabalho, estava muito difícil realmente a vida lá, a doença de Niemann-Pick levou tudo que era nosso, e eu falei, vou tentar. E os seus outros filhos que falavam, teu marido na época, o que... rolou um pouco de medo, claro, né? Meus irmãos também, né? Eu sou a única filha mulher, então tenho 7 irmãos, todos
tenho 6 irmãos, eu ainda falo 7, eu perdi um irmão recentemente, desculpa, e eu ainda falo 7. Tenho 6 irmãos vivos, um que faleceu há um ano, e eles ficaram com medo, claro, né, mas... eu não tinha opção. Eu fazia isso e tentava salvar a vida da minha filha, eu ia ver minha filha morrer no Brasil. Você tinha opção. Deixo minha filha como tá, e se eu tivesse ido para os Estados Unidos, talvez teria acontecido. Exato. Ou para as cabeças, pelo menos eu vou estar com a consciência limpa que eu fiz tudo que eu pudesse fazer. Foi o que eu imaginei, E tua família veio junto dessa vez ou não? Veio meu marido e meu filho caçula. Oi? E como que eles conseguiram o visto? Da mesma forma, com as cartas do médico, carta do hospital, e da mesma forma. Porque o estudo que a Bárbara começou a participar em dezembro de 2015 era para o resto da vida até então. Era uma vez por ano, tinha que vir para cá, de qualquer maneira. Eu ia ter que ficar fazendo esse translado uma vez por ano. Eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, mas nem fazendo campanhas na internet, eu não tinha como. Uma passagem de São Paulo para Nova York era absurdamente caro. Em torno de 15 a 20 mil reais na época.